Vamos à controvérsia, que é o assunto que tomou as redes aí na última semana, depois do anúncio do Linkin Park, que é o envolvimento da Emily Armstrong com o Danny Masterson, que é o ator do Dead Seventh Show, que foi preso por 2 estupros em 2023, e com a Igreja da Cientologia, que tem ensinamentos aí, no mínimo, controversos. Não vou me estender com relação a isso. Quem tiver curioso, joga no Google Cientologia, vai descobrir bastante coisa, mas é uma seita, doutrina, não sei muito bem como defender, um conjunto de crenças ali, muito popular entre famosos, né? Tem o Tom Cruise ali como adepto mais célebre, mas tem vários outros, né? Inclusive as pessoas que a gente vai comentar ao longo dessa matéria aqui. Vamos lá. Aqui a gente já está repercutindo, mas a gente já está repercutindo o comunicado dela sobre a controvérsia, mas a gente já tinha falado sobre isso antes, né? Que já era um assunto que vinha se desdobrando e tudo mais, a gente já havia publicado antes, né? Porque já tinha provas materiais, vamos assim dizer, do envolvimento dela com a Cientologia e com o Danny Masterson. Emily Armstrong se manifestou nas redes sociais na noite da última sexta-feira, pouco tempo após as críticas recebidas por informações encontradas online a respeito do passado da nova vocalista do Linkin Park. As supostas descobertas estão particularmente relacionadas à controversa Igreja da Cientologia, envolta em acusações de abusos físicos e psicológicos, e ao caso do ator Danny Masterson, condenado por 2 estupros em 2023. A artista, também integrante da banda Dead Sarah, foi fotografada em 2013 durante um baile de gala da Cientologia, normalmente restrito a convidados da própria igreja. 7 anos depois, ela esteve presente como apoiadora em uma audiência preliminar para o julgamento de Masterson, conhecidamente adepto ao conjunto de crenças mencionado. Em seu comunicado, publicado nos Stories, Armstrong abordou apenas a conexão com Masterson. O alegado vínculo com a Cientologia não foi comentado. Ela disse: "Olá, eu sou a Emily, sou nova para muitos de vocês e queria esclarecer algo que aconteceu há algum tempo. Vários anos atrás, me pediram para apoiar alguém que eu considerava um amigo em uma audiência no tribunal e fui a uma audiência inicial como observadora. Logo depois, percebi que não deveria ter feito isso. Sempre tento ver o lado bom das pessoas ou julguei mal. Nunca mais falei com ele desde então. Detalhes inimagináveis surgiram e ele foi considerado culpado mais tarde. Para dizer o mais claramente possível, não tolero abuso ou violência contra mulheres e tenho empatia pelas vítimas desses crimes." Não faz vários anos, né? Faz 4 anos que isso aconteceu, se não me engano. 3 ou 4 anos, vai ter aqui no texto. Aqui eu recordo, né, que segundo a agência de fotos Getty Images, a cantora foi fotografada em um baile de gala da Cientologia em 2013, ao lado de Cedric Bixler Zavala, vocalista do Mars Volta, também do Edda Drive-In, que não é mencionado aqui, e ex-integrante da igreja. Hoje, o músico é casado com Chrissy Cornell Bixler. Eu não sei se é Bixler ou Bixler. Já é difícil falar Bixler, imagina Bixler, mas fiscais de pronúncia aí me perdoem. Enfim, ela é uma das mulheres que acusou o Masterson de cometer o mencionado crime sexual. Esse evento costuma ser restrito a convidados da igreja. O jornal Mirror republicou a foto, embora afirme em seu texto não saber se Armstrong ainda tem associação com a entidade. Além disso, o jornalista Tony Ortega publicou em 2020 que a artista chegou a marcar presença em uma audiência preliminar para o julgamento de Masterson, que integrava a Igreja da Cientologia. Ortega, vale destacar, é ex-editor do jornal independente Village Voice e autor de livros sobre a seita. A reportagem destaca que a audiência ocorreu durante a pandemia. Então, houve um dilema, porque Armstrong e outras pessoas compareceram ao local junto de Masterson. O texto que define a artista como adepta à crença afirma: após horas, Masterson finalmente conseguiu trazer apenas 6 pessoas de seu grupo para a audiência. E ele escolheu a sua irmã Alana, os irmãos Will e Jordan, o cunhado Billy Baldwin, a produtora Paige Dorian e outra mulher que não conseguimos identificar. Deixados de fora estavam vários amigos de longa data de Masterson, que incluíam a colega cientologista Emily Armstrong, vocalista do Dead Sarah. E ao ouvir esse nome, lembramos que ela foi fotografada em uma gala anual do Scientology Celebrity Center
há 7 anos com o colega ronqueiro e então cientologista Cedric Bixler Zavala, que agora é casado com uma das acusadoras de Masterson, Chrissy Carnell Bixler. O Cedric, que a gente está comentando aqui, já havia criticado ela em uma publicação no Instagram, né? Uma publicação aparentemente datada de 2023, mas que tudo indica foi resgatada por ele nos stories e depois apagada, inclusive, acho que por conta de reações negativas do público, né? Enfim. Onde ele recorda, né, essa situação, né? É um texto longo, um texto que acho que vai ficar muito maçante ficar lendo todas essas informações aqui para vocês, mas todo esse conteúdo está disponível lá no site. Isso considerando também que a gente vai ter que apresentar outras informações, porque o caso não para por aqui, né? Porque tanto o Cedric quanto a esposa voltaram a criticar a Emily, e nesse caso também criticaram o próprio Linkin Park, né? Por meio que passar pano ali, né? Fazer vista grossa de uma situação que não era tão difícil de se encontrar informações online, né? Havia um histórico ali, de certa forma. Aqui a gente tem o cerne do texto, né? Dizendo que o Cedric e a Chrissy voltaram a se manifestar. Aqui estou repetindo as informações que eu contei naquela outra matéria, né? De uma forma diferente aqui, mas são as mesmas informações. E o fato de a Emily não ter se manifestado sobre esse vínculo dela com a cientologia gerou muitas críticas, porque tem esse envolvimento com o Danny Masterson, que foi abordado, mas isso está relacionado a uma coisa maior, né? Está relacionado a essa seita. E tanto Cedric quanto Chrissy divulgaram textos próprios em suas redes. Eu vou me limitar só ao texto da Chrissy, porque além de estar melhor redigido, está mais fácil aqui de fazer a leitura, vai ficar menos maçante, os tópicos vão se repetindo, né? As alegações vão se repetindo. O texto da Chrissy diz: querida Emily, se você não vai se manifestar contra o culto do tráfico de pessoas e crianças, do qual você faz parte, que você viabiliza, ao permanecer em silêncio sobre os crimes dos quais você tem conhecimento, então você não tem o direito de ocupar o lugar de Chester Bennington, um verdadeiro defensor da causa. E aí, um parênteses, o Chester foi vítima de abuso sexual, que torna a situação ainda mais controversa, para dizer o mínimo, né? Não dou a mínima que você seja muito próxima do estuprador em série. Não dou a mínima que você tenha mentido em seu story no Instagram. Eu me importo que você tenha participado após ser questionada da cruel intimidação de uma das mulheres abusadas com seus amigos de culto no tribunal. Eu me importo que você não tenha mencionado nenhuma vez que é membro de um culto de tráfico de crianças e humanos que encobre os abusos de crianças e adultos. Eu me importo que seus pais trabalhem para a OSA, o Escritório de Assuntos Especiais do Culto da Cientologia, que tem ordenado ataques a mim e à minha família, o que inclui assassinar meus cães das maneiras mais desumanas e malignas. Eu me importo que eles tenham atacado e assediado minhas companheiras sobreviventes. Não é por medo que você não fala contra a cientologia. Você não fala porque é um deles. É uma delas, enfim. Que vergonha do Linkin Park. Vão se F, né? O Cedric depois ele aprofunda alguns desses comentários, faz mais críticas. Ele diz que não faz sentido que o Linkin Park não tenha apurado essas informações. A foto da Emily com o Cedric está em uma das agências de foto mais famosas do planeta, talvez a mais famosa, que é a Getty Images, uma agência que inclusive ranqueia muito bem no Google. Então, pesquisas no Google, sei lá, fáceis, né, sem se aprofundar muito, vão trazer essa conexão da Emily com a cientologia. E tem a questão também do envolvimento com o Danny Masterson, que talvez aí fosse um pouco mais difícil de encontrar, né, essa informação. Não foi amplamente divulgada, mas dava para encontrar também, né? Você coloca os detetivões aí da gravadora, né, da agência de turnês do Linkin Park, certamente dá para encontrar essa informação. E aí parte para uma teoria um pouco particular, né? Toda teoria acaba sendo particular, mas essa em especial, eu enfatizo que é só uma teoria, de que
Eu acredito que o Linkin Park sabia, né? Eu acho que eles já tinham esse risco calculado. O fato deles terem feito uma série de anúncios de uma vez só, que praticamente não deu tempo do público respirar, e já ter uma série de shows, já um show começando amanhã, né? A turnê começando amanhã, me parece ter sido estratégico, né? Eles poderiam ter anunciado a volta da banda ano passado, anunciado o álbum no começo desse ano para sair agora. É o que normalmente as bandas que estão voltando fazem. Elas não fazem essa quantidade de anúncios de uma vez só. Até porque elas querem um tempo maior de engajamento, né? Tipo o Oasis, por exemplo, né? Que engajou ali algum tempo ali com a notícia do retorno, alguns dias, aí vai, anuncia o retorno com alguns shows, aí depois você tem o período de venda de ingressos, e aí eles já deixam uma brecha ali para datas extra. Agora tem um rumor de que eles estariam com um novo álbum já gravado, mas ele não foi anunciado. Eles não anunciaram os músicos que vão estar envolvidos também. Sabe-se que é o Liam e o Noel, não sabe o restante da banda, né? Então, não é comum esse tipo de anúncio onde uma banda volta e já tem um disco novo já no gatilho, que vai ser lançado daqui 2 meses. Uma série de shows onde o primeiro show já é uma semana depois do anúncio da volta, passando aí por diferentes continentes, né? Não só América do Norte, onde geralmente é comum dessas bandas americanas começarem, mas vai passar pela Europa, vai passar pela América do Sul até. Tudo isso parece ser uma coisa calculada, de certa forma, para que se tenha já o apoio do público, porque, no fim das contas, a Emily é uma boa vocalista, ela é competente na performance vocal dela, então muita gente vai se sentir atraída pelo simples fato de que é uma banda grande voltando, uma banda que fez parte da vida de muita gente voltando, com uma boa vocalista, com música nova, com show já para acontecer, especulações de que vai ser uma turnê aí que vai passar por vários outros países ao longo do próximo ano. O Mike Shinoda já disse em entrevista, inclusive, que o plano é ficar em turnê por um ano, então provavelmente 2025 inteiro vai ser ocupado aí com datas de turnê do Linkin Park. Então, se eles só anunciam uma nova formação e do máximo uma música nova, ou só fazem a live lá, qualquer show de 1 hora também super bem produzido e tudo mais, se eles fazem só algumas dessas coisas, isso abre janela para o pessoal falar mal, criticar essa questão do envolvimento da Emily com, né, todas as situações que a gente está comentando. Talvez teria uma pressão maior pela saída dela. Agora, as reações nas redes são mais de apoio à Emily do que de questionamento, né? Isso fica a critério de cada um, né? Acho que não tem como a gente interferir nisso, né? Se ela tem esse envolvimento, ela se explique, mas até então aqui não sei se foi cometido algum crime que foi revelado a público, não. Então, ela é livre e as pessoas são livres para apoiar ou não. O histórico do Linkin Park com relação às questões de abuso pesa, mas não tem muito o que se fazer. Então, eles estão se aproveitando, de certa forma, dessa situação, onde eles abarrotaram o público de anúncios, de novidades, e já mostraram aqui a banda veio, para que não se tenha muita brecha para se fazer esse tipo de crítica. Uma das matérias que a gente repercute aqui posteriormente o Mike Shinoda diz numa transmissão ali do Discord, né, que é uma rede social que ele usa, que as pessoas estão criticando por não saberem receber a novidade, né? Não saber receber uma banda voltando com uma nova integrante no lugar de um cara que era icônico, esse tipo de coisa. E ele não cita em nenhum momento a real razão para essa situação, que é o envolvimento da Emily com essas questões, né, controversas que a gente já conversou aqui. Não dá para entender muito bem qual que é a do Mike Shinoda também nesse sentido, mas ele claramente está desvirtuando o discurso principal de várias pessoas que estão criticando. Tem gente que está criticando porque é simplesmente uma nova pessoa ali na banda. Isso acontece também. Isso aconteceu com todas as bandas de rock que voltaram com integrantes que não são os clássicos, né? Especialmente vocalistas, que é uma coisa que marca muito. Mas no caso do Linkin Park não é só isso, né? Então não daria para ele jogar essa alegação aí de que as pessoas estão rejeitando por conta de não gostarem da banda voltando. Não tem nada a ver.
E aí cai na notícia forte de ontem, né, que o filho do Chester Bennington aderiu ali às críticas ao Linkin Park por conta da escolha da Emily Armstrong. Aqui tem a opinião dele, né, de certa forma, com relação a isso, a opinião de uma pessoa que está próxima. Muito difícil fazer julgamento, porque a gente também não conhece nada, praticamente, do filho do Chester, mas tá aqui no texto, né? James Bennington, um dos filhos do vocalista original do Linkin Park, Chester Bennington, fez críticas direcionadas a Mike Shinoda pela escolha de Emily Armstrong como substituta de seu pai. O suposto vínculo à controvérsia à Igreja da Scientologia e ao caso do ator Dan Masterson motivaram os comentários negativos. Reforçando, esse texto aqui é do Pedro Holanda. Em uma série de stories de Instagram, no último domingo, Jane acusou Shinoda de trair os fãs com a decisão. A manifestação veio em resposta a comentários feitos por Shinoda no Discord oficial do grupo, no mesmo dia, no qual ele definiu como desrespeito as críticas dos fãs à escolha de Armstrong. Shinoda declarou: muitas pessoas vão levar tempo até se acostumar a nós com ela. Se as pessoas respeitosamente não chegarem a esse ponto ainda, está tudo bem por mim. Mas me desrespeite e você perderá meu respeito em resposta. Eu entendo isso. Precisamos dar espaço a todos que estão chocados e processando isso. Isso é difícil. Viver com Em, ombro a ombro, trouxe tantos sentimentos às pessoas de nossa equipe e empresariamento, felicidade e tristeza ao mesmo tempo. Tem que corrigir isso aqui, que ficou tão complexo. Inclusive, eu mesmo tive esses sentimentos. A decisão de contratar a vocalista, conhecida também pelo trabalho com a banda Death Sarah, tem sido alvo de polêmicas desde a última sexta-feira por conta do seu já mencionado passado envolvendo Dan Masterson e a Scientologia. Desculpa ter repetido isso várias vezes, né, mas é porque eu estou lendo os textos aqui, a gente tem que recordar todas essas informações, aí tem um princípio da redundância, né, que é regra-chave do jornalismo, a gente tem que contar a história toda do zero, assim, quando tem desdobramentos, mesmo que a pessoa já conheça. E aí vamos aos comentários do Jamie, né? Que ele disse que a reunião do Linkin Park não ocorreu de maneira exatamente amigável. O filho de Chester destacou que os comentários negativos não têm a ver com o retorno do grupo em si, mas pelo histórico de Emily. Ele escreveu: oi, Mike, pessoas não estão tendo dificuldade de compreender a ideia do Linkin Park se reinventar. Elas estão tendo dificuldade de compreender como você, número 1, contratou sua amiga de muitos anos para substituir Chester, sabendo a história dela na Igreja da Scientologia e seu passado como aliada de Masterson. 2. Apagou o legado do meu pai no grupo, na surdina, não apenas durante entrevistas com a banda, sob pretexto de esclarecer certos aspectos da história do Linkin Park e para o futuro, mas também fez durante o mês internacional de prevenção ao suicídio. Ter recusado reconhecer o impacto de contratar alguém como Emily sem um comunicado esclarecedor na variedade de vítimas de abuso que compõem o núcleo de sua base de fãs. Aí o Jamie conta que teve uma briga com a esposa do Mike, né, a Anna Shinoda. Por conta disso, eles não conversam mais. Disse, inclusive, também que o Mike Shinoda não foi honesto com relação ao período em que chamou a Emily para a banda. Ele diz aqui, resumindo, né, que o Mike falou numa entrevista que o álbum está sendo trabalhado desde 2019, possivelmente 2017. Ou seja, segundo o Jamie, esse álbum está sendo trabalhado desde quando o Chester faleceu. Não é exatamente novidade essa questão de 2019, porque tem entrevistas que o Mike diz que não fecha as portas para uma volta do Linkin Park. Entrevistas de 2018, inclusive, né? A gente chegou a recuperar essas entrevistas no site. Eles dizem desde sempre, não só o Mike, como os outros integrantes, que topariam voltar se fosse a situação certa e tudo mais, uma configuração diferente, que teria que esperar um momento, né? Mas em 2019 e 2020, o Phoenix, né, o baixista, ele chega a dizer numa entrevista que, na época de pandemia ali, né, de Zoom em alta, ele diz que os caras já estavam trocando ideias ali pela internet e até compondo músicas juntos. Então não é exatamente uma novidade, e também gera desconfiança naquela questão que eu havia dito, né, de talvez toda essa chuva de informações foi uma coisa orquestrada para dar uma abafada na situação, porque esse material deve estar pronto há muito tempo, né? Até ele ser aprovado e tudo mais por gravadora, produzir clipes, fazer estratégia, esse tipo de coisa,
isso aí deve estar gravado desde, assim, finalizado, concluído, pelo menos desde o fim do ano passado, né? Para se chegar a toda essa estratégia, essa decisão e tudo mais de fazer dessa forma. Tanto que em abril desse ano, a Billboard já tinha informação de que a banda voltaria com uma vocalista, uma mulher, né? Então, não é nada absurdo aqui que o Jamie tá abordando, né? Ele continua aqui nessa questão, né, de que numa das entrevistas o Mike até fala sem querer que conheceu a Emily em 2017, depois ele corrige dizendo em 2019, aí já entra no campo de especulação, às vezes o cara só falou errado, né? Mas ele deixa claro ali que não apoia essa volta do Linkin Park. E as pessoas estão comparando, né, com o filho do Chorão, o filho do Renato Russo. Acho que nem não entra no mérito, né? Acho que são situações completamente diferentes. O filho do Chester nem tem poder para isso. Ele também não é filho único, né? Ele é um dos 6 filhos do Chester, então uma decisão de travar o legado da banda passaria pelos outros filhos também, e mesmo assim seria complicado, porque acredito que o registro, né, a parte burocrática da coisa, esteja dividido, ou pelo menos esteja com o Mike e o Brad, que são meio que os caras que fundaram a banda. Enfim, né, situação perturbadora que envolve uma série de nuances aqui seja a questão da cientologia, seja a questão do apoio a uma pessoa condenada por estupro, né? Ninguém foi acusada, foi condenado. O Danny Masterson foi condenado. Toda essa chuva de anúncios, né, de novidades da banda, isso tudo deixa os fãs ainda mais divididos, né? Tem muita gente que já estava dividida antes mesmo de saber de toda essa situação, né? Fãs que demorariam e tal um tempo para processar essa informação de que tem um novo Linkin Park e tudo mais, que outros integrantes além do Chester não estariam participando.